Eu estou ainda admitindo aqui alguns alunos aqui que estão chegando. Em 2 minutos nós vamos começar, tá? Bom, qual é o objetivo da live de hoje, né? Desse nosso encontro, né? O principal objetivo é fazer uma revisão dos conteúdos que nós estudamos até agora, né? Basicamente, nós começamos estudando o Sistema Internacional de Unidades, depois... Sistema do quê? Sistema Internacional de Unidades, tá? Depois vimos os prefixos do SI, depois estudamos operações com vetores e notação científica, né? Essa foi a introdução que nós fizemos. E em sala de aula ainda fizemos um trabalho no Google Maps sobre velocidade média. Depois, quando começamos o período de isolamento, nós abordamos alguns conteúdos mais específicos, né? Conteúdo sobre velocidade média e distância percorrida, o conteúdo sobre aceleração, o conteúdo sobre força e as leis de Newton. E tivemos algumas tarefas, né? Mais especificamente, tivemos em abril 4 tarefas. Uma sobre velocidade, outra sobre aceleração, que vocês tinham que fazer sobre o Google Formulário. E tivemos uma sobre os conceitos iniciais da mecânica e outra sobre as leis de Newton. Essas 4 tarefas vão ser base para uma atividade avaliativa que nós vamos fazer na próxima terça-feira. Então, anotem aí. Na próxima terça-feira, nós temos uma atividade avaliativa sobre esses conteúdos: velocidade, aceleração, força e leis de Newton. Tá? Então, terça-feira que vem, teremos uma atividade avaliativa sobre velocidade, aceleração, força e leis de Newton. Hoje, eu vou tentar fazer um resumo. Então, nós teremos esse encontro agora pela manhã e pela tarde nós temos 2 horas também para tirar dúvidas. Vamos começar falando sobre velocidade média. Todos estão escutando? Sim. Faça um ok aí com o polegar, né? Sim. E aí eu sei se vocês estão escutando ou não. Soro. Sim. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. Assim, sobre a correção das atividades, tu vai disponibilizar alguma correção para nós? Porque nós fizemos a atividade pelo Google Formulário. Sim. E também nós tivemos aquela folhinha que o senhor mandou em PDF. Pelo Google Formulários eu vou disponibilizar hoje, tá, os acertos que vocês tiveram para o mesmo e-mail que vocês me enviaram, tá? Ali vocês vão ter quanto vocês acertaram, o que vocês erraram e as alternativas corretas. Tá certo? Sim. E a outra atividade que a gente outra fez... também, eu vou enviar uma correção para vocês, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Bom, voltando para cá.
nós vamos, então, abordar, então, aqueles conteúdos que eu tinha falado para vocês, começando pelo conteúdo de velocidade. Todos estão enxergando, né? Só botar o polegar aí. Ó, velocidade, V, é igual a distância percorrida dividido pelo tempo. Velocidade é igual à distância percorrida. Então, delta S, esse triângulo aqui, como eu disse, significa variação de alguma grandeza física. Variação da distância, ou distância percorrida, dividido pela variação do tempo. Né? Esse triângulo é a quarta letra do alfabeto grego, delta significa variação ou mudança. Então, eu divido a distância pelo tempo e obtenho a velocidade. A distância é medida em metros por segundo e o tempo é medido em segundo. Então, a velocidade vai ser medida em metro por segundo. Tá? Às vezes, nós queremos converter de metros por segundo para quilômetro por hora, de quilômetro por hora para metro por segundo. Como isso? Dividindo ou multiplicando por 3,6. Se eu quero converter de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Se eu quero passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Por que 3,6? 3,6, nós devemos nos lembrar que uma hora tem 3.600 segundos e cada quilômetro tem 1.000 metros. Se eu dividir 3.600 por 1.000, eu encontro esse número 3,6, que vai servir como referência para converter de metros por segundo para quilômetro por hora ou quilômetro por hora para metro por segundo. Né? E o que é a velocidade? O que ela nos informa? Ela nos informa com que rapidez um corpo se move. Né? Então, vocês têm que saber isso. Né? Qual é a definição? Qual é o conceito? Né? A velocidade mostra com que rapidez se move um corpo. E como se calcula? Se calcula dividindo-se a distância pelo tempo. Qual é a unidade medida? Metro por segundo, quilômetro por hora, centímetro por segundo, depende das unidades que eu tenho. Sobre aceleração, a expressão que eu mostrei para vocês é uma expressão que a gente vai desenvolver. Né? E como foi desenvolvida essa expressão? Na primeira tarefa, através do Google Formulários. Ali naquela primeira tarefa, nós tínhamos cerca de 3 vídeos, se eu não me engano, sobre velocidade. Vocês deveriam assistir aos 3 vídeos e resolver as tarefas. Né? Se assistissem os 3 vídeos e resolvessem as tarefas, vocês conseguiriam alcançar uma boa nota ali naquela tarefa. Né? Certo? E outro material de apoio, além dos vídeos, é o próprio livro de vocês. Né? Ali no livro, vocês têm exemplos e alguns dos exercícios estavam baseados nesses exemplos. Então, você tem que procurar o livro, tem que ter algumas fontes para poder consultar e para poder desenvolver bem o conteúdo, né? E resolver as questões. O segundo trabalho que nós fizemos também no Google Formulários foi sobre a aceleração. A aceleração, representada pela letra A aqui, é a variação da velocidade no tempo. Então, a variação é uma grandeza que mostra como a velocidade varia no decorrer do tempo. A aceleração pode ser positiva ou negativa. A aceleração pode ser positiva ou negativa. Se eu estou pisando no acelerador, estou acelerando o meu carro, a aceleração é positiva. O que está acontecendo com a velocidade do carro?
está aumentando. O módulo da velocidade, o valor da velocidade está aumentando. O que acontece se eu piso no freio? Se eu pisar no freio, o módulo da velocidade diminui. Isso é, a velocidade do carro diminui. E a velocidade do carro diminuindo, nós temos uma aceleração negativa. Sempre que o módulo da velocidade diminui, o valor da velocidade diminui, nós temos uma aceleração negativa. Sempre que o módulo da velocidade ou o valor da velocidade aumenta, nós temos uma aceleração positiva. Como se calcula? Está aqui, ó. Aceleração, variação da velocidade dividido pelo tempo. Velocidade medida em metros por segundo. Tempo medido em segundos. Se eu dividir metros por segundo, eu vou ter a unidade de aceleração, que é metro por segundo elevado ao quadrado. Então, essas foram as duas primeiras tarefas. Uma sobre velocidade e a outra sobre a aceleração. Vocês tinham que, também na tarefa de aceleração, vocês tinham que assistir alguns vídeos e, ao assistir esses vídeos, resolver, né? Eram vídeos meus, né, desenvolvendo alguns exercícios, né, para vocês e fazendo algumas explicações. Então, sempre procurem assistir os vídeos que eu envio. Isso vai facilitar o entendimento das tarefas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um exercício bem simples, né, e uma organização de como resolver um exercício desse tipo. Esse exercício aqui é sobre velocidade. Digamos que uma pessoa percorre 6 quilômetros em 20 minutos. E eu quero saber a velocidade dessa pessoa em metro por segundo. Isso é a pergunta, né? Uma pessoa percorre 6 quilômetros em 20 minutos. Qual a velocidade média dessa pessoa em metro por segundo? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar as unidades. Aqui, ó, o segundo passo, unidades. Eu vejo que eu tenho a distância em quilômetros e o tempo em minutos. E estou pedindo a resposta, a velocidade em metro por segundo. Então, a primeira coisa a fazer é converter quilômetro para metro. Como é que se converte? Cada quilômetro tem 1000 metros. Cada quilômetro tem 1000 metros. Então, 6 vezes 1000, 6.000 metros. Cada minuto tem 60 segundos. 20 vezes 60, 1.200 segundos. Então, o primeiro passo, né, é escrever os dados. Segundo passo, analisar as unidades de medida. Converter as unidades se for necessário. Foi o que eu fiz aqui. Terceiro passo. Qual a expressão? A forma. Foi aquela que eu mostrei para vocês, né? Velocidade é distância dividido pelo tempo. Velocidade é distância dividido pelo tempo. Né? Cálculo. Então, primeiro passo são os dados. Segundo passo, verificar as unidades. Terceiro passo, escrever a expressão que relaciona essas grandezas que estão envolvidas no problema. E depois eu passo ao cálculo. Depois que eu converti, que eu fiz todas as conversões necessárias, eu passo ao cálculo. Então, velocidade média é a distância, 6.000 metros, dividido por 1.200 segundos. 6.000 dividido por 1.200, 5 metros por segundo. Aí eu tenho a minha resposta. E eu tenho que interpretar essa resposta. Qual é o significado disso? Essa pessoa está percorrendo em cada segundo 5 metros. Porque a velocidade dela é 5 metros por segundo. Vocês viram que eu tenho aqui, nós temos um modelo de solução de alguns problemas. Por exemplo, um dos modelos é esse que eu estou apresentando. Quais são os dados que eu tenho?
Qual a unidade medida? É necessário converter as unidades medidas? Qual é a fórmula que eu vou utilizar ou expressão que relaciona essas grandezas envolvidas no problema? Qual é o cálculo? A resposta e, logo após a resposta, a interpretação física do resultado. Em cada segundo, o móvel percorre 5 metros. Tá? Então, eu resolvi aqui um modelinho para vocês. Todos estão escutando bem? Um ok aí? Sim. Certo? Sim. Eu resolvi esse modelo e esse modelo serve para qualquer exercício de física, de matemática, de química, né? Você tem que ter uma organização para resolver os problemas de física. O que eu devo fazer? Eu tenho que ter algumas fontes de consulta, o meu livro, os vídeos que o professor enviou, as anotações de aula, as tarefas que eu fiz, né? E, principal de tudo, pessoal, praticar, resolver exercícios. Se você não pratica, não resolve exercícios, você deixa para resolver quando tem a tarefa. No último dia, né? É o que eu tenho acompanhado pelo Positivo On ali, muita gente deixa, é dia 5, então, dia 5, às 10 horas da noite, eu começo a fazer exercício. Muita gente está deixando para as últimas 3, 4 horas aí para fazer, pelo que eu tenho acompanhado, né? Eu vejo, eu fico até meio preocupado, ninguém vai resolver os meus exercícios, mas quando eu vejo assim, falta 2, 3 horas, todo mundo entregando, né? É um pavor daqueles. Então, para se estudar qualquer disciplina e para se desenvolver, para crescer, para entender, não se pode deixar para a última hora, né? Vamos combinar, né? Eu vou apresentar aqui um outro exercício. Não sei se dá para... É um exercício agora sobre aceleração. Um móvel acelera de 1 metro por segundo para 7 metros por segundo em 2 segundos. Então, a velocidade dele varia conforme o conceito de aceleração, definição de aceleração. A velocidade varia de 1 para 7 em 2 segundos. Qual a aceleração? Bom, a fórmula da aceleração nós já vimos. A igual à variação da velocidade dividido pelo tempo. E a variação da velocidade sempre é a velocidade final, v, menos a velocidade inicial, v0. V menos v0 é a variação da velocidade. Então, aqui embaixo, 7 menos 1 dá... 6 metros por segundo. Aí, 6 dividido por 2, quanto dá? 3. 6. Certo? Quem é que falou agora aqui? Fui eu, Sora Torres. A Torres? Muito bem. É. Tá? Então, aqui, 7 menos 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 metros por segundo ao quadrado. O que é importante aqui, pessoal? Os dados. Qual é a segunda coisa que eu devo ver? As unidades. As unidades estão ok, né? Aqui eu tenho metro por segundo e segundo. Então, o sistema é coerente de unidades, então eu não preciso fazer nenhuma transformação. Correto? A fórmula, ou fórmulas que eu vou precisar, o cálculo e a resposta. Qual é o significado dessa resposta aqui? Qual é a interpretação para 3 metros por segundo ao quadrado? A interpretação é a seguinte: a cada segundo, a velocidade aumenta 3 metros por segundo. Observa bem, qual é a interpretação desse resultado? 3 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta 3 metros por
segundo. Segundo. Tá? Se fosse negativa a aceleração, como eu iria interpretar? Se fosse negativa, por exemplo, fosse menos 3, poderia dar negativo aqui, né? Se a velocidade estivesse diminuindo. Significaria que a cada segundo a velocidade diminui 3 metros por segundo. Tá? Esse é o significado físico da aceleração. A aceleração mostra como a velocidade varia no tempo. Alguma dúvida até aqui? Eu mostrei 2 exemplos aqui. Não. E o importante, pessoal, o importante nesses 2 exemplos, que são base para a solução daqueles 2 primeiros trabalhos. Né? Eu perguntava ali naqueles trabalhos a interpretação, eu pedia para calcular a aceleração, o tempo, a variação da velocidade, ia tudo com a mesma expressão. Tá? O terceiro tópico é força e leis de Newton. Né? Vocês fizeram um trabalho, a tarefa 3, sobre isso, se eu não me engano, sobre força, que eram os exercícios que eu mandei em Word, vocês tinham que responder e me devolver pelo positivo on. E ali, uma das questões era completar lacunas. Né? E aí, tinha uma parte ali que falava, força é um agente responsável por colocar um corpo em movimento, cessar o movimento do corpo, desviar a trajetória do corpo ou deformar um corpo. Ó, já estou dando a resposta de uma daquelas questões, né, que vocês fizeram. Né, que vocês acertei. completaram ali. Legal. Né? Eu acho que vocês completaram direitinho. Quem assistiu os vídeos que eu enviei, né, eu falava exatamente isso. Né? Nos vídeos enviados junto com o trabalho, né, vocês tinham exatamente isso. Certo? Tinha ali as explicações do que a força era, né, para que ela servia. Qual é a unidade de medida de força? É o Newton, né? Em homenagem a Isaac Newton. Às vezes os alunos não sabem, né, não têm uma ideia do que é um Newton. Para se ter uma ideia do que é um Newton, nós pegamos um objeto de aproximadamente 100 gramas e colocamos sobre a nossa mão. Né? Um objeto de aproximadamente 100 gramas e colocamos sobre a mão. Esse objeto, né, de 100 gramas sobre a minha mão, né, pode ser, por exemplo, eu posso pegar uma balança e pesar ali 100 gramas de arroz e colocar sobre a minha mão. Ou posso colocar na balança ali 100 gramas de feijão e colocar sobre a minha mão. Aquele pacotinho ali de 100 gramas, ou uma xícara de cafezinho também, né? Aquele pacotinho, ou aquela xícara de cafezinho de 100 gramas, está exercendo uma força de aproximadamente 1 Newton sobre a minha mão. Né? Essa é a noção de Newton. Né? Você pega uma massa qualquer de 100 gramas, né? Coloca sobre a mão, essa massa de 100 gramas vai ser atraída, né, pela Terra com uma força de aproximadamente 1 Newton. Não é bem 1 Newton, mas dá para se ter uma ideia o que é uma força de 1 Newton aplicado sobre uma superfície. Outra coisa que nós abordamos foram as leis de Newton. A primeira lei de Newton tem a ver com a inércia. Vamos pegar aqui. Primeira lei. Primeira lei, inércia. É o princípio da inércia. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força externa atue sobre o corpo. Uma medida da inércia é a massa. Uma medida da inércia é a massa.
Tá? Então, nós temos aqui a massa medida em quilogramas, é uma medida da inércia. Quanto maior a massa do corpo, maior a inércia. Isso é, quanto maior a massa do corpo, é mais difícil parar o corpo, ou modificar a direção do corpo, ou colocar um corpo em movimento, ou deformar o corpo, né? Aqueles efeitos que a gente falou, né? Então, se eu tenho uma grande massa, é difícil parar, né? Um muro, por exemplo, consegue parar um Fusca, mas se vier um caminhão sobre o muro, não vai conseguir parar. Então, a inércia do caminhão, né, é muito maior que a inércia do Fusca, no caso ali, né? Certo? Porque a massa é muito diferente, considerando que os dois estão nas mesmas condições. Tá? Então, a primeira lei é o princípio da inércia, que diz que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força externa atue sobre ele. Lembrem, tem até um vídeo no site da escola lá, que acho que foi o primeiro dia, o segundo dia de aula, que eu coloquei alguns objetos sobre a mesa e tirei a toalhinha debaixo dos objetos e eles permaneceram sobre a mesa, né? Ali tem um exemplo do que é a inércia, né? Os corpos mais leves se movimentavam um pouco e os corpos mais pesados ficaram parados no lugar, né? Temos bem uma ideia. Só assistir aquele vídeo que está naquela demonstração que está no canal da escola, certo? Qual é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. A resultante das forças sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. A resultante das forças sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Tá? A força é medida em Newton, a massa deve ser medida em quilograma. Quando eu vou aplicar aqui essa expressão, a massa tem que estar em quilogramas. Se ela estiver em gramas, eu tenho que fazer a conversão primeiro. E a aceleração deve estar em metro por segundo ao quadrado. Se eu multiplico quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, eu obtenho Newton. Lembra-se, massa tem que estar em quilograma. Tá? Então, segunda lei de Newton, a resultante das forças sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Tá? Nós resolvemos o trabalho aquele baseado, né, nessa expressão e na expressão de aceleração que nós vimos anteriormente. Né? Para resolver esse trabalho era necessária a expressão da aceleração e a expressão da segunda lei de Newton. E também o conhecimento da primeira e da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. A uma ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção. Esses pontos são, né, são importantes. Sentidos opostos e são aplicadas ação e reação a corpos diferentes. Então, ó, ação e reação. Né? Eu aplico uma força sobre a minha mão, meu dedo. Desculpa. A caneta aplica uma força sobre a minha mão, certo? Está apoiada sobre a minha mão, está aplicando uma força sobre a mão, e a minha mão sustenta a caneta com uma força direcionada para cima. Então, as duas forças estão na mesma direção, estão na vertical. O sentido da força que a caneta aplica sobre a mão está apontando para baixo. O sentido da força que a mão aplica sobre a caneta está apontando para cima.
Agora, o valor da força que a caneta exerce sobre a mão e que a mão exerce sobre a caneta tem o mesmo valor. E são aplicados a corpos diferentes. A caneta aplica uma força sobre a mão aplica uma força sobre a caneta. Tem que ficar bem claro isso, pessoal. Ação e reação, né? São forças que são trocadas entre os corpos, né? Uma força é aplicada sobre um corpo, ação, e a reação sobre o outro corpo. Tem a mesma direção, por exemplo, direção horizontal, e tem sentidos contrários. Uma é aplicada num corpo, a outra no outro. Esse é o princípio da ação e reação. Tá? Hoje à tarde, pessoal, eu vou estar disponível das 2 horas até as 4 horas para tirar algumas dúvidas. Vocês, eu já deixei um trabalho, né, que é uma revisão para a atividade avaliativa que teremos na terça-feira que vem. Tá? Terça-feira que vem, nós teremos uma atividade avaliativa de física. Essa atividade... Professor, vai cair tudo isso que tu deu na revisão? É isso aqui que eu estou dando. Estou trabalhando com legal. vocês. E ali, ó, no card, se vocês pegarem o card da aula do Zoom, tem 10 vídeos, que são os 10 vídeos que eu mandei para vocês quando eu mandei o exercício de aceleração, quando eu mandei o exercício de velocidade, das leis de Newton, eu mandei vídeos para vocês, tá? Eu mandei agora, junto com o card ali, os 10 vídeos novamente, tá? Isso aí, ó, esses 10 vídeos devem dar o quê? São vídeos de 3 minutos, 4, 5 minutos. Deve dar, no máximo, um período de aula para assistir os 10 vídeos. Vai dar uns 50 minutos para assistir os 10 vídeos. Mas cada vídeo é pequenininho, é de 5 minutos. 3, 4, 5 minutos. Tá? Então, vocês assistem os vídeos e resolvem a revisão que já está disponível no Positivo On. A atividade complementar à aula de hoje já está no Positivo On. Tá? Vocês vão resolvendo ali e, se tiverem dúvidas, vão me perguntando. Hoje à tarde eu estarei disponível. Tá? E aí nós tiramos as dúvidas para avaliação na próxima semana. Tá ok? Eu quero um ok de todo mundo aí. Tá? Ok, sir. Ok. Certo? Todo mundo entendeu o que tem que Ok, fazer? senhor. Tá? Eu quero agradecer aí a paciência de vocês em me escutarem. Tá? E se tiverem dúvidas, podem me enviar via WhatsApp. E hoje à tarde, como eu disse, tenho 2 horas disponíveis. Fora desse horário, se tiverem alguma dúvida, vocês mandam. Mas aí eu terei que ter o meu tempo para dar a resposta, tá? Tudo ok? Aqueles colegas que não puderam assistir, passem para eles. Eu vou tentar disponibilizar mais alguma coisa, tá? Para vocês, certo? Para auxiliá-los, né? Mas vocês têm o livro e têm os vídeos para assistir, certo? O livro auxilia muito porque tem exercícios resolvidos. Então, olhem. Eu acho que por hoje nós vamos encerrar. Eu quero agradecer a presença de todos, tá? Obrigado pela presença de todos aí. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Não. Não, senhor. Ainda não. Só quando a gente começar a fazer os exercícios. Isso, façam o exercício que as dúvidas vão aparecer aí. Certo? Certo. Tá? Bons estudos para vocês, tá? Espero que daqui a pouco a gente se reencontre na escola. Tá? Também espero, senhor. Estou louco para dar aula na escola para vocês. Tá bom. Um abraço a todos, tá? Tá bom, senhor. Tchau, Beijo. senhor. Encerrando, então. Beijo, senhor. Tchau. Tchau, senhor. Tchau.